No noticiário de hoje, o destaque é o dia 10 de outubro de 2025, marcado por um dos ataques mais devastadores das forças russas contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Cidades inteiras mergulharam na escuridão, sem luz e sem água. Enquanto isso, no Oriente Médio, um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas traz alívio e esperança, mas também levanta questões sobre o futuro da região. Na Ucrânia, a situação é crítica. 9 regiões enfrentam apagões totais e em Kiev bairros inteiros estão sem energia. As consequências são trágicas. Uma criança de 7 anos perdeu a vida, mais de 20 pessoas ficaram feridas, e a população enfrenta condições desumanas. Não temos eletricidade, nem água, nem sinal de internet. Mas somos ucranianos e nossa força é inabalável, desabafa uma moradora, determinada a resistir, mesmo que precise viver nas estações de metrô. Para ela, a Ucrânia é seu lar, e não há outro lugar no mundo onde queira estar, nem mesmo diante das ameaças constantes. O presidente Volodymyr Zelensky foi claro ao denunciar o objetivo por trás dos ataques russos: paralisar a vida civil, especialmente com a chegada do inverno. Ele reforçou a necessidade de ações decisivas, como o fortalecimento das defesas antiaéreas e sanções mais duras contra Moscou. A Rússia busca um blackout total na Ucrânia, como faz todos os anos. Não podemos permitir que isso aconteça. Se ameaçam nossa capital, devem saber que a resposta será proporcional. Se querem escuridão em Kiev, que experimentem o mesmo em Moscou, declarou Zelensky, deixando claro que a fraqueza não é uma opção. As autoridades ucranianas trabalham sem descanso para restaurar os serviços essenciais. Em Kiev, o fornecimento de energia já começou a ser restabelecido em áreas críticas, mas milhares de famílias ainda permanecem no escuro. Na região de Poltava, por exemplo, 17 mil consumidores seguem sem eletricidade. Saí de casa sem água, sem luz, e agora não consigo chegar ao trabalho. O metrô funciona, mas os ônibus estão lotados, relata um cidadão, ilustrando o caos do dia a dia. Enquanto isso, no Oriente Médio, a notícia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas trouxe um alívio palpável. O acordo, aprovado pelo gabinete israelense, prevê a suspensão dos combates por 24 horas e a libertação de reféns em troca da soltura de prisioneiros palestinos. O brigadeiro-general do exército israelense, Sahal, afirmou que o Hamas foi completamente desmantelado em todas as áreas onde houve confronto. Hoje, o Hamas não é mais o mesmo de 2 anos atrás. Nossas forças estão posicionadas profundamente dentro da faixa de Gaza, prontas para defender nosso povo onde quer que seja necessário, garantiu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu celebrou o acordo como uma vitória, prometendo o retorno de todos os reféns nos próximos dias. Com a ajuda de Deus, traremos cada um deles de volta, vivos ou mortos. Este é um momento de grande alegria, mas também de desafios, pois muitos precisarão de apoio para se recuperar física e emocionalmente, disse. Ele atribuiu o sucesso das negociações à combinação de pressão militar e diplomática, especialmente com o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entramos em Gaza com força total, destruímos os centros de poder do Hamas e, com a pressão política certa, conseguimos garantir a libertação dos reféns sem ceder território, explicou. A reação nas ruas foi imediata. Milhares de palestinos deslocados começaram a retornar para suas casas no norte de Gaza, formando uma longa fila em direção à cidade. Enquanto isso, em Sanaa, capital do Iêmen, apoiadores dos Houthis saíram em massa para comemorar o cessar-fogo, chamando de vitória para a resistência. Nossos irmãos na Palestina sofrem há anos com bloqueios, ataques e privações. Este acordo é um passo importante, mas a luta pela justiça continua, declarou um manifestante. No Egito, protestos pró-Palestina tomaram as ruas após as orações de sexta-feira, com multidões carregando bandeiras sírias e palestinas e até queimando a bandeira dos Estados Unidos. Para muitos, o acordo representa uma derrota para o Hamas, que não conseguiu alcançar seus objetivos iniciais. 2 anos de guerra, e o que conseguiram? Nada além de destruição. Agora são obrigados a aceitar um cessar-fogo que não atende a nenhuma de suas demandas, criticou um analista. Enquanto o mundo acompanha esses desdobramentos, uma coisa é certa: a busca pela paz é frágil, mas necessária. Na Ucrânia, a resistência continua, mesmo diante das adversidades. No Oriente Médio, o alívio é temporário, mas traz uma esperança renovada. O que virá a seguir dependerá das escolhas de líderes e nações, mas uma coisa não pode ser ignorada: a resiliência dos povos que se recusam a desistir, mesmo nos momentos mais sombrios. Diante desse regime cruel,
Comunidades inteiras se uniram em protestos, como o que aconteceu em Arfor do Chire, onde mais uma vigília foi realizada em solidariedade aos reféns mantidos em Gaza. Era a 130ª semana consecutiva de mobilização. Em Tel Aviv, uma cena comovente se desenhava. Na Praça dos Reféns, famílias se reuniram ao amanhecer para rezar, agradecer e clamar pela libertação de seus entes queridos. A esperança, ainda que frágil, era palpável. Enquanto isso, moradores de Gaza que retornavam aos seus lares após a retirada das forças israelenses expressavam gratidão aos esforços diplomáticos liderados por Donald Trump. Não é o dia mais feliz de nossas vidas, mas é o dia em que a guerra acabou, declarou um deles. Pedimos aos negociadores que finalizem os acordos e garantam um retorno seguro de todos os reféns. Estamos voltando para casa felizes e profundamente gratos. Que Deus abençoe o Egito, o Catar e a Turquia por seus esforços incansáveis, e um agradecimento especial ao presidente dos Estados Unidos. Nos bastidores das negociações, vozes diplomáticas revelavam nuances do diálogo. Não revelamos todos os detalhes do que foi discutido, mas há um entendimento claro de que a Rússia reconhece a necessidade de avançar em direção à paz por meios pacíficos, afirmou um representante. Enquanto isso, em outro cenário geopolítico, a corrida armamentista nuclear ganhava contornos mais nítidos. Os Estados Unidos já estão em uma corrida. Se formos honestos, é difícil negar, admitiu uma autoridade, destacando que alguns países se preparam para testes com combustíveis de mísseis armazenados há décadas. Se eles fizerem, nós faremos o mesmo. Não é ideal, mas pode servir como um mecanismo de contenção. No tabuleiro das tensões comerciais, a administração Trump deu mais um passo polêmico. Propôs proibir que companhias aéreas chinesas sobrevoassem o espaço aéreo russo em rotas para os Estados Unidos, alegando desvantagem competitiva para as empresas americanas. A medida, que reduziria o tempo de voo e os custos para os chineses, foi duramente criticada por Pequim. Isso prejudica os intercâmbios humanitários entre nossos países, rebateu um porta-voz, pedindo que Washington reconsiderasse os impactos de suas políticas sobre as próprias empresas. A resposta chinesa não tardou. No mesmo dia, anunciou restrições à exportação de terras raras, essenciais para indústrias americanas, escalando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Do outro lado do globo, a Coreia do Norte celebrava seu poderio com pompa. Em um discurso durante as comemorações dos 80 anos do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong proclamou: "Nossa nação se ergue como uma força invencível, capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar feitos grandiosos. Confiando no povo que apoia nossa liderança com unidade inquebrantável, transformaremos a Coreia em um paraíso socialista, o mais próspero do mundo." Ao seu lado, no estádio lotado, estavam figuras como o primeiro-ministro chinês Li Qiang, o líder vietnamita To Lam e o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. A presença de delegações estrangeiras reforçava a mensagem de prestígio internacional, enquanto preparativos para um desfile militar, previsto para a noite seguinte, deixavam claro que a retórica de força não era apenas simbólica. A resistência, porém, encontrava sua voz mais poderosa longe dos palcos da geopolítica. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana forçada à clandestinidade, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. "Esta premiação não é minha, é do povo venezuelano", declarou emocionada, após ser informada pelo secretário do Comitê Norueguês do Nobel. "Sou apenas uma entre milhões que lutam pela democracia." Aos 58 anos, a engenheira industrial, impedida de concorrer às eleições presidenciais desde 2012, tornou-se um símbolo da resistência contra o regime de Nicolás Maduro. Sua trajetória, que inclui o apoio ao candidato opositor Edmundo González, rendeu-lhe o reconhecimento como a primeira venezuelana e a sexta latino-americana a receber a honraria. A notícia gerou reações contrastantes. Enquanto o mundo celebrava a coragem de Machado, a Casa Branca, sob Trump, criticou a escolha. O Comitê do Nobel coloca a política acima da paz. O presidente Trump continuará a encerrar guerras e promover acordos humanitários, algo que ninguém mais poderia fazer com tamanha determinação. A tensão entre reconhecimento internacional e realpolitik se intensificava, enquanto um terremoto de magnitude 7,4 sacudia as Filipinas. O chão tremeu com uma fúria que poucos haviam testemunhado antes. 2 mortos, dezenas de feridos, cidades inteiras reduzidas a escombros em questão de segundos. O epicentro, um monstro adormecido que acordou sem aviso, cuspiu sua ira sobre vilarejos e metrópoles, deixando para trás um rastro de destruição e desespero.
As autoridades alertavam. Os tremores secundários poderiam ser ainda mais devastadores. Eu estava deitado na cama quando senti o primeiro solavanco, relatou um morador, a voz ainda trêmula. Pensei que fosse um pesadelo, mas então o chão começou a dançar debaixo de mim. Corri para fora, e mesmo no meio da rua, as rachaduras se abriam como bocas famintas. Vi carros sendo engolidos pelo asfalto, prédios balançando como se fossem feitos de papel. Meus amigos gritavam, tentando se segurar em qualquer coisa, mas a terra não dava trégua. Foi como se o mundo inteiro estivesse desabando. As Filipinas, cravadas no temido Anel de Fogo do Pacífico, conhecem bem o preço de viver sobre essa linha tênue entre a vida e o caos. Mais de 800 tremores sacodem o arquipélago a cada ano, mas poucos deixam marcas tão profundas. Enquanto equipes de resgate lutavam contra o tempo para salvar sobreviventes, uma pergunta ecoava entre os escombros: até quando a natureza seguirá ditando as regras do jogo? O mundo assistia, mais uma vez, à fragilidade humana diante das forças que não pedem licença para agir. E enquanto as câmeras registravam o desespero, uma certeza se impunha: a Terra não perdoa, nem esquece.